Era Coritiba 1, América Mineiro 0. Um jogo de pontos positivos e pontos negativos. Vitória feia do Coritiba, tá? Não teve muitas oportunidades, como sempre, o time do Mozart tem sido assim, só que levou muita pressão no final, levou a torcida... Esse time não dá! Aí, ó, não dá. Ganhou e não convenceu, né? Sofrido! Sofrido. Você tá vendo, ó. O torcedor não consegue sair feliz. Claro, o time que conseguiu atacar mais do que nos últimos jogos, mas ainda deixou muito a desejar. Escolhas questionáveis no segundo tempo do Mozart. Não dá para entender algumas insistências. O Vini Paulista era o melhor do jogo e o cara tirou o Vini. O cara tirou o Vini com 13 minutos do segundo tempo. Então algumas mexidas que a gente não entende. Por que o Giovani sempre tem que entrar? Entrou mais uma vez, entrou mal de novo o Giovani. O Alisson, o Careca não estava jogando nada, fazendo nada, e o cara colocou o Alisson no lugar do Vini, não tirou o Careca, demorou para tirar o Careca, foi a última substituição. Então, assim, algumas insistências do Mozart tiram a paciência do jogador, do torcedor, perdão, até confundi aqui. Conversando com algumas pessoas, estava conversando ali, cara, uma das vitórias que mais pareceu derrota pro Coritiba, assim. Mas valeu os 3 pontos, também teve coisa boa, teve jogadores bons. Alex me impressionou, tá? Uma boa partida do lateral. O Machado foi muito vaiado, mas ele estava fazendo um bom jogo. E no segundo tempo deu uma caída, entregou 2 bolas seguidas ali que a torcida ficou pegando no pé. E eu entendo o torcedor, mas o Machado fez um bom primeiro tempo. O Alex fez um bom jogo, o Sebas fez um bom jogo. E aí para um pouco por aí, tá? Não teve. Perdão. Pedro Morisco, seu Pedro Morisco. Defesas difíceis, seguro do início ao fim. Teve uma saída de bola ali que a torcida ficou bem apreensiva, mas mesmo assim foi muito bem o Morisco. Impressionou hoje, porque é normal, o goleiro perde o ritmo, ele ficou meses fora. Pedro Morisco jogou muito bem. Dos zagueiros ali, o Michael acho que fez uma boa partida, entrou, o Bruno também entrou, mas assim, a gente viu uma partida fraca do Careca. As substituições pioraram o time, de certa forma, e erraram muito. O Giovani errou muito. O Alisson, ok, mas não agregou igual o Vini estava agregando pela direita. Foi melhor hoje o Juan. O Juan não foi tão bem, mas teve jogos desastrosos no Coritiba, então foi ok, mas as substituições claramente pioraram o Coritiba. E é por isso que precisa de contratações. Coritiba bem pior no segundo tempo. Ali poderia ter aproveitado o contra-ataque, não tinha velocidade, enquanto tinha com o Vini. Quase fez boas jogadas ali, quase fez o gol, só que em seguida o cara tira ele. Então o Mozart, mesmo com a vitória, ele consegue que o torcedor fique bravo com ele. Essa é a verdade. O torcedor, muitas pessoas gritaram burro pro Mozart. Faltou ali. Claro, ele olha pro banco, qual que é a opção? Mas então deixa o cara, o Vini Paulista estava jogando muito bem, ele tirou o cara. Então não dá para entender algumas opções do Mozart, assim, sabe? Espero que ele pare com as teimosias. Eu não sei se o que o Vini fez para alguém, da família dele, ou para ele, que não gosta do cara. Era o melhor jogo do cara, ele tirou. O Giovani, eu também não sei por que todo jogo ele tem que entrar. Por que não colocar o Meurer? Entende? Porque todo jogo o Giovani tem que entrar, sendo que o Giovani vai mal. Hoje entregou 2 bolas ali, teve que fazer uma falta na frente da área lá. Bobeira, só por bobeira, porque errou, tá mal tecnicamente, erra passe, não consegue acompanhar, não sei o que acontece. Então o Mozart tem que rever alguns conceitos dele. Ganhou em casa, mas não convenceu. Coritiba ganhou em casa, mas não convenceu. 3 pontos, era obrigação ganhar em casa, agora tem que buscar os 3 pontos lá em Criciúma para entrar no G4 e vir para tentar se consolidar no G4 contra o Avaí aqui. Tem a obrigação de brigar por mais 2 vitórias do Coritiba. Mas é difícil a gente pensar nisso porque o time do Coritiba ele não ataca. O América atacou mais que o Coritiba dentro do Couto Pereira. E isso precisa ser mudado. E não só o Mozart. Eu acho que o Mozart tem mexido mal. O começo do jogo foi melhor do Coritiba, mas tem mexido mal no segundo tempo. O começo do jogo não. O começo foi mal, mas ajeitou ali. O primeiro tempo foi ok. Mas o segundo tempo, mais um segundo tempo ruim, e que o Coritiba precisa de mais, e precisa de contratação também, que só cobrar o Mozart, ele olha para o banco, ele não tem tantas opções assim, mas o Mozart precisa trabalhar melhor. O que vocês acharam do jogo? Gostaram do jogo? Não gostaram do jogo? Conversei com algumas pessoas antes de fazer esse vídeo para pensar se eu estava louco ou não. Muita gente ficou insatisfeito mesmo com a vitória, mas valem os 3 pontos e a gente teve alguns pontos positivos e alguns velhos conhecidos aí que jogaram muito bem.
Valeu, Nação Coxa Branca. Até a próxima. Esperamos com mais 3 pontos aí.